Michele passou de vez a rasteira em Bolsonaro, assumindo o protagonismo no PL. Internamente, Valdemar Costa Neto já admite que ela é a grande estrela do partido, mas não vai assumir isso publicamente para não melindrar Bolsonaro, mas eu acho que ele já desconfia disso. Mas o que ele pode falar? O salário dele depende de Michele? Ele não vai falar absolutamente nada. A gente sabe que o partido tá rachado. Bolsonaristas querem a saída de Costa Neto por falarem que ele está supostamente boicotando o capital político de Bolsonaro. Talvez tenha a ver com essa ascensão de Michele, porque Valdemar quer deixar o PL com uma cara mais moderada, mais da família, diferente do radicalismo de Bolsonaro. O problema é que sem o radicalismo de Bolsonaro, o PL afunda e não mobiliza mais ninguém. Na sua opinião, Michele tem a ver com o racha do partido? Ela já tem mais capital político do que o próprio Bolsonaro? Essa jogada de Costa Neto é um acerto ou é um erro? Então deixe seu like se você gosta de ver Michele e Bolsonaro se engalfinhando e se inscreva no canal. Como nós já falamos anteriormente, o PL está muito rachado, porque os bolsonaristas pedem a saída do Valdemar Costa Neto por acreditarem que ele está boicotando o capital político de Bolsonaro. E como o Valdemar Costa Neto está fazendo isso? Ele está retirando um dos elementos mais preponderantes e importantes do bolsonarismo, que é o radicalismo. Os bolsonaristas, para eles se engajarem, eles precisam adotar uma postura mais radical, ter um alvo para ataques, principalmente o STF. Mas Valdemar Costa Neto não quer mais essa postura. Valdemar Costa Neto ele quer ampliar a base bolsonarista para poder chegar a 120 deputados e fazer mais de 1.300 prefeituras. Só que essa postura radical do Bolsonaro já mostrou que não funciona. Faz votos, sim, mas não ganha pleitos porque foram derrotados pelo Lula. Então o que ele quer fazer? Ele quer moderar o bolsonarismo. E ele acha que a figura mais importante ou a melhor figura que tem a maior condições de fazer isso seja Michele Bolsonaro com o seu lado mais moderado, mais familiar. Então ao tirar o protagonismo de Bolsonaro ou ao tirar o radicalismo de Bolsonaro, ele o enfraquece. E pode ser esse o motivo do racha do partido. Bolsonaro e Valdemar têm disputas locais principalmente no Rio de Janeiro. Porque Bolsonaro quer ter protagonismo, Valdemar não. Porque o protagonismo de Bolsonaro radicaliza o partido e isso Valdemar não quer, porque ele quer que Michele seja a grande estrela do partido. Segundo o site O Bastidor, que a gente sabe não é um portal primário de notícia como, por exemplo, o Globo, Veja, Estadão e afins. É uma fonte mais secundária, mas sempre se mostrou de certa confiabilidade. O site O Bastidor disse que Michele já é vista como sendo a grande estrela do PL. Isso internamente. Pelo menos na visão de Valdemar Costa Neto. E o boy, como é conhecido, o Costa Neto, não vai admitir isso publicamente para não melindrar Bolsonaro. Porque a gente sabe que Bolsonaro ele é muito, mas muito melindroso. E o partido está rachado. Ele não pode dar uma declaração pública nesse sentido para evitar rachas mais profundos do partido que está colapsado. Por que ele quer isso? Ele quer que o partido fique mais moderado, como nós falamos. Ele quer distância do radicalismo bolsonarista. O problema para o Valdemar Costa Neto é que o distanciamento do radicalismo bolsonarista, afastando o Carluxo das redes sociais, fez com que o engajamento a Bolsonaro minguasse. Minguasse. Mas a gente pode até questionar que em até 2022... todo esse engajamento das redes sociais poderia ser até artificialmente gerado por conta de robôs. E todas as mobilizações de Bolsonaro no passado eram frutos também da utilização do cartão corporativo. Mas chama a atenção que nem mesmo nos depoimentos de Bolsonaro ele tem manifestantes lá. Então esse é um ponto muito central que eu sempre gosto de mencionar. Então, para tentar resgatar esse radicalismo do bolsonarismo, o Valdemar Costa Neto tem feito ataques ao STF numa tentativa de emular o Carluxo, o que não vai dar certo. Valdemar Costa Neto quer adotar uma postura moderada com Michele e acenar ele enquanto radical ou emulando Carlos fazendo ataques ao STF para mostrar para a ala mais radical do bolsonarismo que, olha, nós estamos aqui, nós ainda temos as pautas bolsonaristas. Mas eu não sei se isso vai funcionar pelo seguinte problema. A gente sabe que a família Bolsonaro, ela é muito autoprotetora. E eles se garantem ali. São os quatro, né? Carlos, Flávio, Eduardo e o próprio Bolsonaro. Nem Jair Renan faz parte desse núcleo duro da família.
E eles são muito reativos a tudo que os ameaça, inclusive Michele. A gente sabe que a relação de Michele com os filhos de Bolsonaro é péssima, principalmente com Carlos e o Jair Renan. Mas Jair Renan não está na política. Ela culpa Carlos pelo inquérito que o Bolsonaro está sendo investigado dos atos antidemocráticos. E aí começa todo o quiprocó. Nesses eventos do PL Mulher, a família Bolsonaro não gostou do protagonismo de Michele. E principalmente, eles não gostaram que ela escanteou o pai. No caso, o marido, Bolsonaro. Então eu vejo que é inevitável um racha entre a família Bolsonaro, os filhos e Michele. É claro que Bolsonaro deve desconfiar, pelo menos, que ele não é mais a grande estrela do partido. Ele não é bobo. Se essas informações estão vazando para a mídia alternativa, podemos colocar assim, podemos considerar assim o portal O Bastidor, então ele deve saber. Até porque ele sabe que a verba partidária dele é menor do que a verba partidária de Michele. Michele tem até jatinho. Ele não tem. Michele tem jatinho para não sofrer o escrutínio popular quando ela entra num avião comercial. Então ele olha, se ela tem mais verba do que eu, por óbvio, ela é mais importante do que eu, Bolsonaro. Essa comprovação do estrelismo, do estrelato de Michele, como você queria falar, pode acabar se confirmando nos próximos dias ou nas próximas semanas, quando novas pesquisas de intenção de votos começarem a sair. Isso porque, além do Paraná com Sérgio Moro, Roraima e Santa Catarina podem ter senadores caçados. Então o nome de Michele vai ser testado nesses estados também, como para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela não vai disputar nenhuma dessas candidaturas, nenhuma dessas campanhas, mas são formas do PL mensurar o capital político de Michele em outros locais e não somente no Paraná. Isso vai dar uma noção maior para o PL de como está a força de Michele. E Bolsonaro não pode fazer absolutamente nada, porque Bolsonaro depende do salário que o PL paga a ele. E para ele ter esse salário, ele precisa de Michele. Ele precisa mostrar que ele é o mais poderoso de todos, mas Michele tem ele no bolso. Essa é a verdade. Isso fica tão provado quando o Bolsonaro insiste em Michele sair como candidato ao Senado agora em 2024 e ela não quer. Ela fala que ela quer disputar o Senado em 2026. Mas não faz sentido. Por que Michele vai esperar até 2026 para conseguir algo que ela pode justamente agora, já em 2024? Porque ela quer a presidência da República. Michele espera crescer o seu capital político para disputar a presidência em 2026. Se ela não conseguir, ela disputa o Senado pelo Distrito Federal. Então ela vai ficar cozinhando as vontades de Bolsonaro em banho-maria, porque quem manda é ela. E Bolsonaro não manda absolutamente mais nada. Ele quer que ela vá para o Senado, para ter foro privilegiado, para não o incriminá-lo, para não o abandonar durante as investigações que Bonfim e o circo está fechando contra Bolsonaro, até com o avanço das delações de Mauro Cid e com a comprovação daquilo que Cid fala sendo verdade. Então é interessante acompanhar essa destruição, essa ruína da família Bolsonaro partindo de Michele. Ela está engolindo todos eles e também vai acabar destruindo o partido, provocando essa ruptura mais forte ainda entre ela, bolsonaristas, Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Vai ser uma enorme confusão.